a posteriori não se iria a perceber das consequências que esse erro traria, não é? Mas não havia muitas, também não havia muitas soluções, porque eles também tinham razão, era necessário arranjar capitães. Exato. Já não chegavam. Portanto, isso foi bem aproveitado, talvez, não é? Foi um incidente, digamos, de natureza corporativa, bem aproveitado. Existe essa patente hoje? Os milicianos? Na era de Os milicianos são as pessoas que não são dos quadros permanentes. São mobilizados, entram, fazem o seu tempo normal, que era na altura, era uma comissão de 2 anos, e o Exército pretendeu, não é, com aqueles decretos do verão de 73, pretendeu chamá-los às fileiras para ficarem nas fileiras, nos quadros permanentes, fazendo um curso acelerado na Academia Militar. Pronto, era um curso de 2 semestres, não é, substituindo o curso normal, e isso criava capitães de segundo, uma espécie de capitães de segundo. E os capitães do quadro permanente, que eram os capitães que faziam o seu curso normal, acharam que isso não era a forma de resolver o problema da falta de capitães. E, portanto, aí gerou-se um conflito que foi muito bem aproveitado depois também para as reuniões e para... Sim, sim. Não, os movimentos capitães, e mais feitos capitães de segundo ou os outros capitães? Não. A certa altura é por todos. Todos perceberam que não estava em causa, não era a questão dos capitães, não era, mas era a questão da guerra e a questão da mudança do regime. Mas parte dos capitães, não é? Isto é assim, mas esta consciência vai-se adquirindo, também não é certo que logo no início a gente sabia isto tudo, não é? Vamos ver, depois tem outro módulo só para falar disto, não vale a pena adiantar muito mais, mas esta consciência vai-se adquirindo. Primeiro é, de certa forma, um movimento contra este sistema da aquisição de capitães para esta via, não é? O fabrico, digamos assim, de capitães para esta via. Depois passa a ser uma questão já não apenas profissional, mas de prestígio do Exército e das Forças Armadas, e depois passa à questão política. Portanto, isso vai-se adquirindo ao longo destes meses, que não são muitos meses, mas passar para estes passos. Essa consciência foi muito ténua por parte dos oficiais das Forças Armadas. Quando? Não, teve que ser. Tinha que ser um pouco forte, tinha que ser forte para poder fazer 25 mil. Não, foi. Não, sim, mas oficiais superiores, claro. Sim. Nós vamos ver, de acordo com os postos, que à medida que os postos sobem, não é? À medida que os postos sobem, passamos de capitão para major, para tenente-coronel, para coronel, o número de participantes no movimento vai diminuindo. Vamos ver isso depois, um pouquinho mais à frente, está bem? Sim, são menos. Sim, mas mesmo em porcentagem. Então depois vamos pôr os números em porcentagens e tal, dos efetivos. Então, há postos que praticamente não têm representação. Mas vamos lá ver. Bom. Querem fazer mais alguma pergunta? Pode, sim. Sim. Eu falei especialmente de Moçambique porque foi o caso em que essa distância, digamos, em relação à guerra foi maior, não é? Porque de facto as populações viviam no sul de Moçambique e a guerra passava-se no norte e de certa forma até ao início de 74 não houve esse contacto direto com da população branca com a guerra. E isso em Angola não foi bem assim, porque em Angola desde 61 que a população branca percebeu bem o que é que se estava a passar. E, portanto, temos que sempre que analisar cada um dos casos e enquadrá-lo nessa... Sim. Portanto, não, foi mais... A guerra, de uma forma geral, foi mais sentida em Angola.
Sim, foi mais sentido em Angola pela população branca, não é? Porque estava muito mais próximo, até porque, de certa forma, o território de Angola, mais ou menos houve operações, não houve no Planalto, nem houve no Sul, mas as populações as zonas onde houve guerra, principalmente no leste, no Kwanza Norte, havia uma série de zonas em que havia população branca. É claro que depois das operações, houve muitas zonas que ficaram praticamente desertas e a população desapareceu, até às vezes nem branca nem negra, não havia populações nessas zonas. Mas a população angolana sentiu muito mais de perto o que era a guerra desde o início. A população moçambicana praticamente, a população branca moçambicana praticamente só soube da guerra, só a sentiu de perto, mesmo nas vésperas do 25 de Abril, não muito antes. Não muito antes. Mas, claro, isto também resulta, isto também temos que enquadrar isto e temos que ver isto no regime, quer dizer, que regime era este, não é? Porque não havia informação nenhuma, as pessoas não sabiam do que se passava, não... Quer dizer, e não sei se era vantajoso saberem ou não para uns e para outros, não é? Para o regime não era com certeza dar muito conhecimento daquilo que se passava, nem aqui em Portugal, nem lá. E não havia informação livre, pois, portanto, era uma informação sempre condicionada. E a verdade é que as populações só se aperceberam, quer dizer, aquilo foi um enorme choque, só se aperceberam que a guerra estava à porta quando esteve mesmo, e quando houve mortos na população branca. Portanto, houve umas emboscadas aqui em janeiro de 74, e isso desencadeou todo um processo até de pouca compreensão entre a população branca e as Forças Armadas, porque a população branca achava que as Forças Armadas não estavam a agir muito bem, porque afinal a guerra já estava aqui em baixo, não é? Portanto, deviam estar muito a descansar e a fazer coisas que não deviam fazer, e também Portugal não mandava tropas suficientes, ia mandar mais, não é? Para nos defender, nós estamos aqui, mas claro, quando era para mobilizar os seus filhos e isso, pois nem sempre era bem sucedido. Tem que ser diferente. Sim, sim. Isso faz algum sentido, mas Diga. a minha experiência militar evidente, do teatro, operações, aquela teoria, já agora durante 13 anos, é evidente que ela foi tão longa, a guerra de guerrilha, se não foi longa, quando, do ponto de vista político, de facto não se quer ver o que é evidente, mas até que ponto é que, como dizem alguns teóricos e algumas pessoas, com graça, que era o exército subalimentados com o exército subdesenvolvidos, nessa questão, forças subalimentadas contra o exército subdesenvolvidos, até que ponto é que esta teoria tem alguma razão de ser? De facto, isto comparando com o Vietnã, o facto das nossas tropas serem sob gente de meio horário, com alguma rusticidade, obrigadas a intempéries e alguma... Até que ponto é que isso também fez com que a guerra em si, ao fim e ao cabo, conseguíssemos durante tanto tempo aguentar-se num território tão vasto, com tão escassos meios. Se isso faz algum sentido, esta teoria, de facto, surgiu do soldado português, dos médicos, assim, um homem do campo, um pouco rural, se não é rural é semi, ainda está um bocado habituado, ainda não tão no nível de conforto como o soldado americano teria, não é assim? Estava habituado. Até que ponto é que isso, de facto, contribuiu para se aguentar tanto tempo na guerra, e agora tanto parte da questão política? Sim. Até que ponto é que isso contribuiu para essa... Claro. Para um suposto êxito de prolongamento no tempo, quer dizer, de aguentar. E ao fim e ao cabo, por uma desinformação e uma falta de informação política, que essas pessoas, apesar de tudo, não tinham um pouco de ilustração, tinham menos capacidade de, às vezes, escalar a confrontar. Tem razão, mas é necessário analisar sempre os casos concretos. E é evidente que as características do soldado português contribuíram talvez para este prolongamento, é verdade. Mas, de certa forma, eu também pedir ao Carlos para responder um pouco a isso, de certa forma, o nível operacional, digamos assim, o nível de conflito nas guerras coloniais portuguesas, em qualquer dos territórios, não é comparável ao nível de conflito no Vietnã.
é? Temos que pôr as coisas também no seu lugar. Isto é uma guerra de baixa intensidade, não é? Que se vai arrastando, nós vamos ver depois pelas baixas. Vamos ver aqui um pouco à frente. Fez uma obra sobre isso, a comparação. Vai aguentando, porque também não é muito intensa, e só passa, quando passa a ser intensa, no caso da Guiné, 73, a questão é muito séria, digamos, a questão é muito séria, ou há alguma alteração política, digamos assim, para se encontrar uma solução para a guerra, ou a guerra está perdida e o exército português não tem mais do que embarcar aqueles que puderem embarcar e sair, não é? Não haveria muito mais hipóteses de resistência. O mesmo estava, de certa forma, a acontecer em algumas zonas de Moçambique, como Cabo Delgado, por exemplo, em que já não havia capacidade de oposição à ação da guerrilha, porque também os níveis de armamento eram melhores e foram crescendo à medida que o tempo passou. Portanto, este, de certa forma, é um limite que as Forças Armadas atingiram ao fim de 13 anos. Não era mais possível aguentar a guerra porque ela estava a subir. Aliás, isto é próprio da guerra subversiva, digamos. Tem fases, não é? E enquanto há uma fase inicial de pouca atividade e de pouca ação militar, quando nos aproximamos das fases finais, os exércitos irregulares, portanto, os exércitos de guerrilhas, têm tendência a passar a exércitos regulares e a fazerem operações regulares, em que já têm armamento pesado, em que já podem ter até blindados, podem vir a adquirir aviação. Portanto, todas essas questões se punham na Guiné nesta época, em 73. E, portanto, o nível de conflito tinha subido de degrau, e aí já não haveria rusticidade nenhuma que pudesse resistir a isso. Não é? Mas, sem dúvida, que é um fator a considerar nesta tão longo período, sem questionamento. Não é? Sem questionamento. O questionamento foi todo guardado para o final de 73 e início de primeiros 4 meses de 74. Pronto,